Salve Maria, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação. Eu sou Padre Dalvan, quero pedir para você ajudar o nosso canal se inscrevendo, dando seu like, comentando o nosso conteúdo e divulgando para mais pessoas o link desta homilia diária. Nós estamos na segunda semana da Quaresma e hoje, terça-feira, vamos ouvir o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho que nós ouvimos, falava dos fariseus e dos mestres da lei, como pessoas vaidosas. Muitas boas obras que os fariseus e mestres da lei realizavam eram acompanhadas de um espírito de soberba, pois só queriam ser vistos pelos homens, só queriam ser elogiados pelos homens. Mas o que Jesus fala aqui no Evangelho dos mestres da lei e dos fariseus serve também para nós. Nós também queremos ser elogiados. Nós, quando nos produzimos bem, ou seja, quando nós nos maquiamos, nós queremos arrancar dos outros elogios, queremos chamar a atenção dos outros. E isso que parece tão inofensivo, na verdade, é um reflexo da soberba, do orgulho, da vaidade que existem em nós. Talvez não queiramos chamar a atenção dos outros em alguma obra religiosa que fazemos, mas no dia a dia da vida, nós queremos chamar a atenção das pessoas para nós. Lembrem que o pecado do homem é o orgulho. Esse pecado gerou tantos outros. A vaidade, a autossuficiência,
Esse foi o primeiro pecado do homem, o orgulho. É o pecado do orgulho que fez também que fariseus e mestres da lei separassem aquilo que diziam das práticas. Na verdade, nem práticas eles tinham, pois não faziam aquilo que diziam. Pregavam a lei, mas para os outros. A pregação parecia não servir para eles. O grande São Tomás de Celano, ou melhor, o grande Tomás de Celano, quando escreveu a vida de São Francisco de Assis, falando da santidade de São Francisco, Tomás de Celano dizia: ele era severo consigo e misericordioso com os outros. É essa a característica do verdadeiro santo, de ser duro consigo, porém flexível com os outros. Meus irmãos, uma outra coisa que Jesus nos ensina nesse Evangelho está bem no final do Evangelho. Jesus diz assim: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Nesse último versículo do Evangelho, Jesus está falando dele e de nós. Jesus está falando dele quando diz: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Somente quando o homem se abaixa, quando o homem é humilde, ele cria consciência da sua grandeza, de Filho de Deus. Por isso que Jesus pôde dizer no Evangelho, de humilde que ele era, de servo que ele era, ele pôde dizer: o maior dentre vós é aquele que vos serve. O maior entre nós é Cristo. Ele veio e se colocou no meio de nós. O Senhor está conosco. Ele é o maior porque é o servo de todos. Jesus pode dizer isso? Não imaginemos que não podemos falar que somos grandes. Não imaginem que não podemos falar que somos elevados. Seremos capazes de dizer isso somente quando nós nos abaixarmos, quando formos servos. Vejam, São Paulo, em uma de suas cartas, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagine, se ele não fosse transfigurado pela graça de Deus, encararíamos como uma grande prepotência de Paulo falar dessa maneira. Mas ele pôde dizer: sede, ou melhor, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele tinha incorporado as virtudes de Cristo. Da mesma forma, Jesus também pode se colocar como o maior entre todos. Primeiramente por ser Deus, mas também por ser servo. O maior dentre vós é aquele que vos serve, Cristo Jesus. E quem se exaltar será humilhado, isso serve para nós. E quem se humilhar será exaltado. Neste mundo marcado pela concupiscência e por tantos pecados, neste tempo da Quaresma, peçamos a Deus a virtude da humildade, para que o homem, humilhando-se, possa ser exaltado como Cristo, para que o homem possa habitar nas moradas celestes. É assim que Deus nos exalta, elevando-nos à sua vida divina. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Fiquem com Deus.